Bom, vamos entender um pouquinho o que aconteceu hoje aí com essa matéria da UOL e do Intercept em cima da Vaza Jato. Traz aí um conjunto de conversas mostrando o procurador Deltan Dallagnol indo até a Suíça, buscando informações com o procurador suíço sobre o caso Lava Jato, passando por cima dos procedimentos corretos. Esse procedimento é o seguinte: você teria que passar por um departamento do Ministério da Justiça, o DRCI, Departamento de Recuperação, uma coisa assim de cooperação, e ele não passou, ele foi direto e voltou. Lá ele encontrou um procurador que depois largou o Ministério Público da Suíça para vender serviços no Brasil para as empresas denunciadas por eles próprios, voltou em um pendrive, irregularmente. E daí o que ele faz? Ele passa a usar essas informações primeiro, para conseguir a prisão de delatores, Paulo Roberto Costa e outros, e depois para chantagear esses delatores. Então chegava nos caras e falava: olha, eu tenho aqui informações sobre o seu filho lá, se você não delatar, eu vou acabar com o seu filho. A parte mais interessante da história, e daí você tem um dos pontos centrais aí desses diálogos, é que o Deltan é avisado pelo Vladimir Aras, que era o chefe da cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República, que era algo irregular se não passasse pelo DRCI. Ele disse que vai correr o risco. E depois, mais à frente, a gente vê um assistente dele informando que um outro funcionário alterou a data da entrada dos dados, falsificou para poder dar validade para as provas. Porque, em geral, como que ocorre aí? Você tem uma cooperação, você pega informações da inteligência e depois tem que formalizar, regularizar, passando pelo DRCI. Mas ali você nem tinha essa cooperação informal. Ele atropelou completamente. Onde que está a parte grave da história? Em 2015, alguns advogados da Odebrecht suspeitaram que essas provas eram irregulares, que eles estavam investigando, recebendo informações do sistema Drose da Odebrecht sem passar as informações para frente, sem dar acesso à defesa, e eles tentaram, junto ao Ministério da Justiça, informações sobre essas provas. O ministro José Eduardo Cardoso não passou as informações, mas eles recorreram à lei do direito à informação e conseguiram essas informações. Em represália, a Lava Jato abre uma ação contra esses advogados, dizendo o seguinte: qualquer tentativa de obter informações sobre a cooperação internacional que não seja em Curitiba passa a ser considerada obstrução da justiça. Qualquer advogado sabe o tamanho do absurdo que eles fizeram. Daí o assunto morre em 2016. O advogado já tinha mostrado que tinha recorrido à lei do direito à informação. De repente, semanas atrás, no âmbito aí de uma conversa, de uma delação do Marcelo Odebrecht, a Lava Jato vai em cima do Maurício Ferro, que era o diretor jurídico da Odebrecht, e manda fazer busca e apreensão na sua casa, mas com alvos bem determinados. Eu quero ver se tem caixas relacionadas a esse advogado, se tem coisas ligadas ao DRCI, coisas que já tinham ocorrido lá atrás, em 2016, tinham morrido. O pessoal aqui ligado aí ao fato estranhou, falou: o que eles estão pretendendo com isso? Provavelmente, naqueles dias, surgiu uma informação de que o Zé Eduardo Cardoso poderia ser o candidato do PT à prefeitura, daí imaginaram isso. Não, que nem fizeram com o Palocci lá no tempo da eleição, inventaram essa operação para poder queimar o Zé Eduardo. De repente aparece essa denúncia da Lava Jato, da Vaza Jato em cima da Lava Jato, mostrando toda a falsificação de provas, lavagem de provas. Então, quais os pontos relevantes? Primeiro, que você teve um crime que foi cometido aí. Isso aí, em qualquer país, qualquer sistema normal, anularia toda a operação, porque foi efetivamente coisa muito grave. Eles se deram conta disso. Tanto que tentaram lá atrás aí proibir qualquer questionamento a essas provas. Mas o segundo ponto mais assustador é que eles continuaram a usar os mesmos métodos de abuso de autoridade contra críticos da Lava Jato. Ou seja, eles pretenderam montar essa operação para pegar alguma informação e contra-atacar as informações do Intercept quando fosse divulgado o abuso que eles cometeram aí
lavando, o tema é esse, lavando provas para a Lava Jato. Então são casos muito complicados. E mostra mais esse episódio hoje aí do Rodrigo Janot, dando entrevista que quis assassinar o Gilmar Mendes. Você vê o que é o clima que se criou, a loucura que se criou quando você arrebentou com as instituições, criou aquele clima, a mídia criou aquele clima maluco de caça às bruxas, de degolar o inimigo de qualquer jeito, pegando um grupo de pessoas totalmente sem dimensão. Sem dimensão, o Janot não tinha dimensão. Então o Janot, quando fala da filha dele, diz que ia assassinar. Não é nem o fato de uma hora passar pela cabeça dele tomar uma atitude drástica. Tantos anos depois, ele se vangloriar disso e contar essa história num livro. E lá, em Curitiba, a mesma coisa. Né? Você vê aqueles diálogos lá dele celebrando a morte de neto do Lula, de esposa do Lula. Viram todos animais. E é por isso que você tem que ter as regras institucionais, por isso que você tem que ter obediência à Constituição, por isso que você tem que ter em cada instituição aquelas pessoas sêniores lá, as chefias que dão um choque, um breque, uma freada de arrumação nesse pessoal. Então, quando você deixa tudo solto, e deixaram tudo solto, é evidente, porque cada vez que tentavam, qualquer coisinha que se tentava lá, a imprensa caía matando, vamos acabar com a Lava Jato. Você se lembra lá atrás, quando teve o Mensalão, que tinha um recurso de embargo de infringência lá, que é uma coisa, é um questionamento que se faz, que pode adiar por algum tempo a decisão. Não sei se foi o Lewandowski ou o Celso de Mello que ia conceder esse embargo de infringência. A imprensa inteira caiu matando. Você não podia conceder um pontinho que fosse direito do acusado, porque o acusado virou inimigo, e o inimigo tem que ser destruído. Então, nesse caso da Lava Jato, a mesma coisa. Então, você deu um poder absurdo para um pessoal imaturo, que daí eles acabam escalando, né? Então, o caminho é esse, eu não tenho limite, esse cara é o inimigo, tem que ser destruído, e daí você passa a esnobar a vida, o respeito, qualquer coisa. Né? Se tornam todos animais. O Brasil se tornou animal. E culpa direta do Supremo Tribunal Federal de ter deixado chegar a essa situação, culpa direta de ter permitido da Dilma ter permitido a recondução de um sujeito do nível do Rodrigo Janot. O próprio Ministério Público, com seus conselhos e tudo, não teve peso aí, não teve autoridade para enquadrar esse pessoal da Lava Jato. Chegar e falar, gente, vocês estão comprometendo o Ministério Público. Agora, o que acontece? Você tem a evasão da casa do Janot, a Polícia Federal entrou hoje, é o processo que a Lava Jato fazia. Toda a imprensa esperando, o Janot lá dentro, não quis falar, levaram celular dele, tablet, revólver, igualzinho. Todo aquele mesmo show que ele fazia contra outros se volta contra eles, aí mostrando o quê? Que o espírito da Lava Jato continua vivo. Os abusos agora se voltam contra a Lava Jato, mas são abusos. É vitória da Lava Jato o que estão fazendo agora com o Rodrigo Janot. Então, quando vai terminar essa selvageria? Quando vai terminar essa selvageria? O Janot, no seu depoimento, ele fala, poxa, eu cometi a besteira de permitir que a Lava Jato fechasse as delações. E as delações, eles deixavam delações superficiais do Paulo Roberto Costa e de outros. Daí eu questionei que estavam muito fracas as delações. Qual foi a alegação deles? Não, nós não queremos verticalizar, ou seja, aprofundar a delação. Nós queremos horizontalizar, ou seja, pegar o Lula. Porque à medida que queriam todo aquele carnaval com o Lula como chefe. Ele fala, eu não acredito que tenha sido razão política. É evidente que foi razão política. Foi razão política dos caras mostrarem musculatura, pô, vamos derrubar o mais popular presidente da história do Brasil. Então, todo esse processo de abusos levou a isso aí. Isso é uma cegueira sem tamanho. A própria Dilma lá, preocupada em mostrar que era honesta, sem perceber, ou sem se atentar que era um golpe de Estado que ia derrubar todo um projeto político de inclusão social e tudo mais. Esse é o preço do subdesenvolvimento. Agora o que se tem aí são os arrependidos. Aí hoje o próprio Luizio Nunes, aí, que era o mais radical, aí, ele zarava um ódio também, assim, em todas as manifestações dele, aí terrível. E hoje fala, não, mas foi realmente uma manipulação para o golpe. Hoje eu vi no Twitter, eu acho uma parlamentar aí do PT falando, não, você já falava isso na época lá. Ou seja, foi um maior jogo de cena que trouxe à tona o que de pior existe no país. Permitiu transformar aí
um bando de responsáveis em heróis nacionais. Permitiu um grupo de negocistas, que nem Eduardo Cunha e Temer, assumir o poder. E um ponto relevante que o Janot traz aí nas suas entrevistas é que foi chamado pelo Temer e pelo Henrique Alves para não aprofundar as investigações sobre Eduardo Cunha, que ele era muito louco, colocava a República em risco. Daí você olha, poxa, por que a Lava Jato, o Cunha, quando falou em delação premiada, ia pegar altas autoridades do judiciário também. Por que não se fechou a delação com ele? Por que o Sérgio Moro impediu que fosse feita perícia no celular do Eduardo Cunha? Por quê? Porque ia pegar altas autoridades políticas? Não. Todas as altas autoridades políticas estavam na mira do Sérgio Moro. Porque poderia pegar ministros do Supremo? Não, porque interessava para o Sérgio Moro pegar só para o Dallagnol, só os ministros que eram contra a Lava Jato. Quem que eram os ministros a favor? Fux, Luiz Roberto Barroso, do Rio de Janeiro, área de atuação do Eduardo Cunha. O Janot, além de comentar essa história aí do Temer querendo preservar o Cunha, diz que um ministro do Supremo procurou ele aos prantos. Nesse livro que saiu sobre os 11 do Supremo, diz que o Luiz Fux, quando começou a aparecer a delação do Palocci, tudo ficou aos prantos também lá, com medo de ser indiciado, e a mãe dele saber, ter um choque aí de ver o filho. Gente, isso aqui nós estamos tendo hoje, na era da internet, um desnudamento a jato de todos esses episódios. O que nós vemos é o que de mais dantesco ocorreu na história do Brasil. Um procurador-geral totalmente desequilibrado, sem condições, sem autoridade, falando em matar o ministro do Supremo e se suicidar, um juiz que faz todas as jogadas políticas para proteger os seus, para garantir a eleição do presidente que ia colocá-lo como ministro, sem ser incomodado. Gente, procuradores ganhando dinheiro com palestras em cima desses trabalhos, as delações premiadas que nem apareceram até agora. O ministro Luiz Roberto Barroso aí dando um voto hoje que é totalmente contrário ao voto que ele deu ontem. Não tem processo mais desmoralizante para o país e para a justiça do que esse episódio aí da Lava Jato, do que a Vaza Jato e agora o Janot entrando na parada. É vergonhoso, mas tomara que essa vergonha sirva para a gente sair desse buraco sem fundo e voltar a ser um país civilizado. Um abraço aí, pessoal.